Oi, pessoal, meu nome é Elise e esse é o nosso trabalho de projeto final de medicina veterinária do coletivo. Eu fiz com a minha dupla, o Gabriel Santos, e somos da disciplina AV158 da professora Rita. A gente escolheu o artigo Environmental Enrichment Choices of Shelter Cats, que fala sobre escolhas de enriquecimento ambientais para os abrigos de gatos. O objetivo desse estudo foi investigar as formas de enriquecimento ambiental, considerando o espaço e o recurso desses abrigos. Então, eles escolheram 3 tipos principais de enriquecimento e foi feita uma avaliação ao longo dos dias, considerando o período de claro e escuro, que é de dia e noite. Os 3 tipos de enriquecimento ambiental foram o local com oportunidade de se esconder, que é uma caixa, de esconderijo, local com oportunidade de empoderamento, que são as prateleiras e os brinquedos, e também possuíam um compartimento controle que não tinha nenhum tipo de enriquecimento ambiental. Essa é uma imagem do próprio artigo que demonstra como que foi feito esse estudo. Foram usados 26 gatos domésticos de abrigo local, separados em grupos de 3 e um grupo de 1, 14 gatos machos, 13 não castrados e 1 castrado, 12 fêmeas com estados reprodutivos desconhecidos. A idade média desses gatos era de 2,5 e 1,2 anos. Alojamentos e cuidados. Então, esses animais foi feita uma avaliação veterinária nesses animais e eles foram implantados de forma individual em cada recinto. O quarto era mantido de 21 graus Celsius e a iluminação era feita das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. A alimentação foi feita com uma ração úmida que era trocada todos os dias das 11 ao meio-dia. Descrição das câmaras. Então, foi feito um recinto com 5 compartimentos, que é o compartimento controle, compartimento de brinquedo, compartimento de prateleira e compartimento de caixa. E no meio, compartimento de comida, água e caixa de areia. E em volta desses compartimentos, desse recinto, existia uma barreira circular. Dá para ver nessa imagem aqui que ela é branca, então ela impedia a interação visual entre os gatos. Então, aqui, como eu já mencionei, compartimento 1 de controle, o 2 de brinquedo, que a gente exemplificou aqui com essa imagem, que é o mouse chaser, que possui um sensor de movimento, então toda vez que o gatinho entrava no compartimento, ativava esse sensor e o ratinho do brinquedo se mexia, interagindo com o gato. Então, era um estimulador de caça artificial. O 3 era o das prateleiras e o 4 das caixas. Então, foi feito aqui esse esquema, tá no artigo também, que tem 3 tipos de recinto, 3 recintos, na verdade, e tem em cada recinto um gato, e em cada recinto também possui um data logger, que é um aparelho de quantificação. Então, ele contabilizava quantas vezes os animais passavam de um compartimento para o outro. O procedimento experimental começou depois da examinação do veterinário, depois do alojamento dos gatos, foi feito um treinamento para esses gatos aprenderem a passar pelas portinhas, dá para ver mais ou menos aqui nessa foto, para assim o data logger conseguir contabilizar de forma correta a quantidade de vezes que eles entravam e saíam do compartimento. Então, esse experimento, cada gato, ele precisou de pelo menos 7 dias para aprender esse treinamento, então o experimento só começou a contar depois que eles aprendiam, depois que eles eram treinados. Então, foi um total de 10 dias de experimento. Essa imagem aqui ela só é uma imagem simbólica do data logger, que é o aparelho que conta quantas vezes eles se movimentavam de um compartimento para o outro. E a aprovação ética desse projeto foi feita pela Comissão de Cuidados com Animais da UPI, sob o protocolo número 09051 e foi seguida as diretrizes do Guide to the Care of Use of Experimental do Canadian Council of Animal Care. Em relação aos resultados, a discussão e a conclusão do artigo, eu, Gabriel e Eduardo, vou apresentar a vocês. Primeiramente, a gente vai ter a presença de 2 tabelas. Essas 2 tabelas são referentes à frequência de visita dos animais aos compartimentos e o tempo gasto em cada compartimento. Ficou evidenciado que o compartimento da caixa foi o mais visitado e no qual os animais passavam a maior parte do tempo. A partir dos dados apresentados anteriormente, ficou evidenciado que a porcentagem de tempo gasta no ambiente da caixa foi significantemente maior do que no ambiente de controle e de brinquedo.
Também a porcentagem média do tempo gasto no puleiro foi aparentemente maior e mais longa do que no ambiente do controle e no do brinquedo, sugerindo que o puleiro ele era o segundo ambiente mais visitado e o que os animais passavam mais tempo. Porém, devido ao grande grau de variação individual e a correção para os testes múltiplos, essas diferenças não foram consideradas estatisticamente significativas. Em relação à hora do dia, ficou evidenciado que a frequência de visita aos compartimentos foi maior durante o dia do que durante a noite. Porém, não houve uma diferença significativa entre a relação dia-noite na porcentagem de tempo gasta entre os ambientes. Sobre os efeitos das características individuais dos animais, nenhuma das características como sexo, idade, se eles eram de ruas ou se eles eram doados por uma família, foi comprovada significativamente. Ou seja, nenhuma dessas individualidades alterou alguma escolha de frequência e tempo gasto dos animais aos compartimentos. Porém, os gatos doados pelos donos passaram um tempo maior no ambiente de controle do que os animais de rua. Isso pode evidenciar que os animais de rua têm uma tendência a não ficar em lugares abertos, por terem medo do que pode ocorrer nesses ambientes. O único compartimento que teve uma diferença significativa de uso pelos gatos foi o ambiente da caixa. Porém, segundo Duncan e Walson, a caixa não deveria ser considerado um item de enriquecimento ambiental, e sim deveria ser um item que cumprisse a necessidade básica dos animais, que é poder se esconder quando eles estão sob estresse. Portanto, todos os abrigos deveriam ter uma caixa que proporcionasse um esconderijo para os animais. Os gatos da câmara 3 apresentaram maior frequência no puleiro, pois era a câmara mais distante da interação humana, como pode ser visto nessa imagem aqui. Isso pode ter influenciado a sua preferência pelo puleiro. No período das 11 às 12 horas, havia uma maior movimentação humana nos recintos, nessa região, provavelmente. Logo se notou um aumento de frequência entre os compartimentos nesse horário. Vale considerar que o local de estudo desse experimento era bem mais calmo, quieto e livre de contato com indivíduos não familiares, o que levou a ser um ambiente muito menos estressante do que um abrigo tradicional. Isso pode influenciar a escolha pelos compartimentos pelos animais. Uma possível alternância de itens de enriquecimento possa ser uma estratégia melhor nos abrigos do que simplesmente você oferecer um deles, principalmente no período inicial de habituação. Em conclusão, o experimento mostrou que os gatos atribuíram mais do seu tempo ao compartimento com uma caixa, que lhes proporcionava uma oportunidade de se esconder. Isso pode ser porque a ocultação satisfaz uma necessidade básica dos gatos, principalmente quando eles estão em um ambiente de estresse. Nos 10 dias de experimento, os gatos visitaram os compartimentos de puleiro e de brinquedo, porém de forma não muito significativa. Por fim, a autora conclui que a caixa deve ser um objeto básico oferecido aos gatos nos abrigos, e não simplesmente um item de enriquecimento ambiental. Essa é a referência que a gente utilizou nesse artigo, que é o próprio artigo em si, e várias imagens que a gente utilizou nessa apresentação era simplesmente ilustrativa da internet, pois não tinha muitas imagens presentes nesse artigo. E é isso aí. Muito obrigado por terem assistido.